Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quarta aula de refrigeração do curso técnico em mecânica do IFAL Campus Maceió. E nessa aula nós discutiremos os componentes elementares do sistema um pouco mais a fundo e alguns fatores que podem impactar no desempenho deles quando em operação. Devido à grande quantidade de slides resultantes dessa aula, alguns tópicos que normalmente são discutidos durante a aula serão deixados para o nosso encontro síncrono, devido ao risco de não conseguirmos bater aquela meta das videoaulas terem duração de média de 20 minutos. Então a gente vai direto para o assunto e a gente analisa aqui, começa analisando aqui essas figuras, mostrando que algumas instalações e alguns equipamentos de refrigeração que acredito que sejam bastante comuns para a maioria das pessoas. Então esses equipamentos e essas instalações a gente pode classificar de diversas maneiras. A gente pode dizer que é uma aplicação residencial, comercial, a gente pode dizer que é para conforto humano, a gente pode dizer que é de pequeno ou médio porte, a gente pode dizer que é para lazer. Independente da aplicação, se eles trabalharem com tecnologia da refrigeração por compressão, todos esses equipamentos vão ter os quatro elementos que nós discutimos já nas aulas anteriores. Então todos vão ter um compressor, todos vão ter um condensador, todos vão ter um dispositivo de expansão, todos vão ter um evaporador, todos vão ter um fluido refrigerante circulando no interior, que quando passar no evaporador vai absorver calor, e quando passar no condensador vai rejeitar calor, e todos, quando estiverem em operação, também vão ter que manter dois níveis de pressão, chamados genericamente de pressão de alta e pressão de baixa. Acontece que um detalhe tem que ser observado, que tanto a temperatura de evaporação como a pressão de baixa, bem como o fluido refrigerante, vai depender da aplicação. A gente pode usar como exemplo aqui a aplicação para condicionamento de ar. Então a gente enxerga aqui um split, um equipamento chamado split, e um veículo, um carro, todos dois são para conforto. Acontece que esses equipamentos aqui, eles usam como fluido refrigerante o R407C ou o R410A, enquanto que esse, também que é para conforto, usa R134A. A temperatura de evaporação nessas duas instalações, ao passar no evaporador, vai ser a mesma, porque é instalação com aplicação para altas temperaturas. No entanto, as pressões de operação serão diferentes devido serem fluidos refrigerantes diferentes passando, circulando na instalação. O primeiro componente que nós vamos trabalhar é o evaporador. Então o evaporador já tem a função óbvia que a gente já discutiu tantas vezes, que é absorver calor, mas ele tem uma segunda função que está, vamos dizer assim, que acompanha por tabela, que seria absorver umidade. Então o evaporador, quando o ar atravessa, entra em contato com ele, tanto ele perde calor como ele perde umidade. Basta imaginar a situação quando você passa por trás de um aparelho de condicionamento de ar, um ar-condicionado desse de janela, você vê um gotejamento. Então aquele gotejamento, aquela umidade ali que está saindo, é justamente a quantidade de umidade que é retirada do recinto que ele está climatizando. Quando a aplicação é condicionamento de ar, o controle da umidade é um dos focos tão importantes quanto o controle da temperatura. No entanto, em algumas aplicações para conservação de produto, o controle de umidade, a retirada de umidade pode ser um problema. Um exemplo disso é se vocês olharem o refrigerador da casa de vocês, vocês vão ver indicações orientando onde cada produto deve ser armazenado. Então, se você botar produtos frescos perto do evaporador, por exemplo, verduras ou frutas, elas com certeza murcharão, e isso é estragar o produto. Ok? Bom, já que a gente sabe as funções do evaporador, a gente tem que também entender como eles podem ser classificados. Então, eles podem ser classificados quanto à aplicação, que seria aplicação residencial, comercial, ou industrial, ou para climatização, A construção física, ele pode ser um evaporador construído como placas, ele pode ser de tubo liso, ele pode ser de tubo aletado. Aqui a gente chama atenção para essa palavra aletado. Aletado são essas superfícies aqui, esses dispositivos que são utilizados para aumentar a eficiência na troca térmica desse equipamento. Então, o aletamento, ele é
nada mais, nada menos do que uma expansão da superfície. Então ela é uma superfície estendida. Ele está aqui, por exemplo, se eu tivesse esse mesmo trocador de calor com tubos lisos, a capacidade de troca térmica seria muito menor do que esse que vocês estão enxergando aqui, justamente pela ausência dessas aletas. Eles podem ser classificados quanto às temperaturas de operação, né? Temperatura de operação, a gente vai utilizar aqui, a gente vai enxergar aqui três tipos de trocadores de calor aletado, onde esse com espaçamento maior é adequado para instalações de baixas temperaturas, já que como ele vai reter umidade, se essa umidade, e isso aqui trabalhando em baixas temperaturas, a umidade pode vir a congelar. E o congelamento iria bloquear a passagem do ar através dessas aletas. Média temperatura, espaçamento já diminui, né? Esses dois aqui são aplicações para conservação de produtos. Então, esse equipamento chama unidade condensadora para conservação de produtos. Poderia estar essa aqui se fosse para congelamento, ou poderia estar essa aqui se fosse para resfriamento de produtos. E altas temperaturas, que é usado no condicionamento de ar. Então a gente observa que o aletamento é bem justinho, bem apertado, porque a possibilidade de acontecer congelamento aqui é pequena, porque o fluido está evaporando aqui acima de zero. Isso não impede que aconteça esse tipo de problema, uma vez que um mau funcionamento, por exemplo, sujeira ou rotação inadequada do ventilador que faz esse ar circular, pode provocar o aparecimento de formação de gelo sobre essa superfície. O evaporador ele pode ser classificado quanto ao meio a resfriar. Por exemplo, a gente tem aqui os que estão destinados a resfriar ar, e aí a gente tem que chamar a atenção para a circulação desse ar no recinto. Então, se a gente voltar aqui para a aplicação residencial, o ar ele vai circular no interior do refrigerador por diferença de densidade. O que é isso? O ar, quando tocar nessa superfície que vai estar bastante fria, ele vai ficar mais frio, e o ar frio é mais denso do que o ar quente. Então a tendência dele é descer para a parte inferior do refrigerador. Isso força o ar que estava lá embaixo, que está mais quente, a subir e tocar nesse evaporador. E aí começa essa circulação que é chamada por circulação natural. Em aplicações comerciais, ou até mesmo nas residenciais, na conhecida frost-free, a circulação é feita através de um ventilador. Então esse ventilador força o ar a passar através da serpentina do evaporador, e ele é distribuída em várias regiões do recinto a ser resfriado. Então, o meio a ser resfriado, ele pode ser por circulação natural ou forçada. E o evaporador também pode estar destinado a resfriar líquido, como no caso de evaporadores do tipo casco e tubo, que é composto aqui por um tubo de aço de maior diâmetro com tubos de cobre passando por dentro deles, onde o fluido refrigerante passaria por dentro dos tubos de cobre e, na maioria dos casos, né, e o meio a ser resfriado, que no caso seria um líquido, água ou salmoura, passaria por dentro pelo casco. E quanto ao princípio de operação, então se a gente olhar aqui o princípio de operação, esse evaporador ele pode ser classificado em dois modos. Evaporador de expansão direta, onde o calor do meio a ser resfriado é rejeitado diretamente para o fluido refrigerante que está passando no interior do trocador de calor. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, tanto na aplicação de condicionamento de ar como na aplicação para conservação de produtos, o evaporador está aqui, o fluido refrigerante está passando nele e o ar está passando diretamente através desse evaporador. Então isso aqui é expansão direta. A gente viu que nessas aplicações o fluido entra como uma mistura de líquido e vapor, em torno de 25% a 35% de vapor, e à medida que ele vai circulando, ele vai evaporando até sair na condição de vapor superaquecido. A outra instalação possível do evaporador, outro modo de operação, seria o de expansão indireta. Nesse caso, o calor é transferido indiretamente para o fluido refrigerante por meio de água ou salmoura. Então, toda a máquina de refrigeração que a gente viu no slide anterior, os 4 componentes vão estar dentro de uma máquina chamada chiller, que, se for traduzir ao pé da letra, seria resfriadora de líquido. Então, aqui nós enxergamos um chiller, onde o compressor está aqui por cima, né, não dá para ver em detalhes,
Mas esse lado de cá é o evaporador, a gente percebe isso pelo fato de ele estar com um isolamento térmico na tubulação, e aqui é o condensador. Essa água gelada passa por dentro do evaporador, em tipo casco e tubo, e vai ser distribuída pelo prédio, pela instalação de interesse, através de tubulações e bombas. Toda a tubulação também está com isolamento térmico, já que ela só deve absorver calor lá no recinto que deve ser controlada a temperatura. Chegando lá nesse recinto, se for uma aplicação para condicionamento de ar, provavelmente o trocador de calor que vai estar instalado lá nesse recinto vai ser chamado fan coil. Fan coil, se você for traduzir ao pé da letra, nada mais é do que a descrição do que tem dentro dele. Fan é um ventilador, coil é serpentina. Então essa água gelada vai entrar no equipamento que vai ter um ventilador e uma serpentina. O ventilador vai forçar esse ar a passar através da serpentina e fazer esse circuito aqui. A água gelada entraria por essa tubulação de entrada, circularia através da serpentina e sairia aqui pela tubulação de retorno para voltar para o chiller. Bom, se a aplicação fosse uma aplicação industrial, por exemplo, para processos industriais, como o invase de alguma bebida, de algum líquido, esse trocador de calor teria provavelmente essa aparência, um trocador de calor de placas para a indústria, e ele é repleto de placas aqui, dá para ver. Se vocês olharem na internet, vocês vão descobrir bastante informação sobre ele. E essas cores azul e vermelho aqui mostram por onde está passando o fluido frio, que vem na água gelada, e o fluido a ser refrigerado. Obviamente, eles não vão se misturar, então são circuitos independentes, e depois que a água circular percorrer todo o trecho do evaporador, do trocador de calor, ele volta para a tubulação de água gelada para entrar em contato de novo com o evaporador lá do chiller. O evaporador casco e tubo, ele pode ser classificado de duas maneiras quanto ao modo de expansão. Um modo bastante curioso de classificação eu vi no manual de serviço da Daikin. Lá ele diz que ele pode ser classificado, esse trocador de calor, esse evaporador casco e tubo, como expansão a seca ou expansão inundada. Essa expansão a seca, ele chama a situação em que o fluido refrigerante está escoando por dentro dos tubos e a água que vai ser gelada pelo casco. A maioria dos chillers trabalham desse jeito. E a outra classificação é expansão inundado, modo de expansão inundado. Nesse caso, são chillers de grande porte, grande capacidade, que utilizam chillers centrífugos. Então, nessas situações, a água vai escoar por dentro da tubulação e o fluido refrigerante vai escoar por fora pelo casco. Problemas de eficiência no evaporador podem ser causados por sujeira no evaporador, então todos eles que tiverem expansão direta, o bloco de elétrons deve ser mantido limpo e sem formação de gelo, que pode causar formação de gelo, sujeira aqui em cima, que vai atrapalhar a velocidade correta que o ar tem que atravessar esse bloco aqui. Velocidade inadequada do ventilador, por exemplo, o ventilador ele pode estar uma rotação baixa por algum problema elétrico, ou até mesmo sujeira nas pás do ventilador. Então, o resultado de uma situação dessa é que o evaporador fique com essa aparência aqui. Nos do tipo casco e tubo, os tubos devem ser limpos e livres de corrosão. Aí isso depende muito do tratamento da água que está circulando no interior dessa tubulação. Então, quando esse tipo de tratamento é o controle do pH da água. O resultado de um mau controle desse pH seria tanto a corrosão, né, das paredes do trocador de calor, do evaporador, ou a incrustação de depósitos minerais aqui em cima. Então, se a gente observar o tamanho, a parede real desse tubo seria essa, né? No momento que você tem esses depósitos, você primeiro compromete a circulação da água, que deveria ter uma determinada vazão, passa a não ter mais devido às perdas de carga que vão ocorrer devido ao estreitamento desse tubo aqui. E a segunda é a espessura da parede, que antes você tinha somente essa espessura para fazer a troca de calor, agora troca de calor tem que atravessar, a transferência de calor tem que atravessar essa parede inteira. Não deve haver acúmulo de óleo no evaporador. Qualquer um
que já tenha experimentado fazer alguma manutenção em um equipamento que tenha óleo, vai perceber a sensação de que as mãos estão mais quentes, independente do óleo estar quente ou não, a sensação mais quente devido o efeito isolante, que o isolante térmico que o óleo proporciona sobre nossa mão. Então, do jeito que dá essa sensação na nossa mão, o evaporador também, se tiver óleo dentro, ele vai reduzir a capacidade de transferência de calor. E outra coisa, o fluxo de refrigerante através do evaporador deve ser corretamente controlado. Superaquecimento, isso já foi discutido na aula anterior. Superaquecimento é uma verificação que se faz para garantir o desempenho desse equipamento. Então, um superaquecimento alto significa que todo o líquido que tinha que evaporar num determinado trecho do evaporador evaporou muito cedo, e aí o resultado pode ser um evaporador bastante frio numa região e com a temperatura um pouco mais alta noutra. Então isso realmente provocaria uma queda no desempenho desse equipamento. Outra coisa, na refrigeração também é importante saber que se você não vale o ditado quanto mais melhor. Então, se você também botar um excesso de líquido, o efeito refrigerante no evaporador se dá devido à evaporação do fluido. Então, se você botar mais líquido do que o que deve, não tem evaporação suficiente para absorver tanto calor quanto se desejaria.